Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores, que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai ver de maneira bastante detalhada de que maneira que nós fazemos uma boa introdução no Enem. Bora lá? Bom, a gente já sabe que para fazer um texto bacana, os parágrafos têm que ter uma quantidade semelhante de linhas. Então pensa comigo, se no Enem você tem umas 30 linhas, divide em 4 partes mais ou menos iguais. Você vai ter parágrafos de 7 a 8 linhas mais ou menos. Então na tua introdução do Enem, você vai fazer parágrafo com 7 a 8 linhas e essas linhas organizadas em 3 ou 4 frases, tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês uma espécie de esqueleto. O que vai em cada uma dessas frases? Na primeira frase, vai ser o momento em que você vai apresentar um repertório temático. Lembra que repertório temático é aquele conteúdo, aquela referência que não necessariamente precisa ser legitimada. Pode ser filme, série, música, livro. Então, esse tipo de referência que você tem e que você é capaz de relacionar com o tema. Por exemplo, o tema é padrão de beleza. Padrão de beleza, eu lembro de Barbie, eu lembro da música tal, eu lembro do clipe tal. O tema é padrões de consumo. Padrões de consumo, eu lembro de um documentário tal, eu lembro de um filme. Então, são repertórios mais abertos, né? Então, na primeira frase, a apresentação de um repertório temático. Aqui eu coloquei uma observação para vocês que normalmente acaba sendo um problema nos textos. Quando você vai fazer essa apresentação do repertório temático, tem que tomar cuidado para não ser uma apresentação muito abrangente. Às vezes vocês fazem uma sinopse muito geral e não deixa explícita, mas qual que é a relação dessa referência com o tema? Então, quando você for apresentar, mesmo que pela primeira vez o repertório, seja mais específico, seja um pouco mais pontual, faça um recorte que tenha uma relação direta com o teu tema, né? Então, não fica preocupado em contar que é filha de não sei quem, que herdou não sei o quê, que mora em tal região, se isso não é importante. Vai para aquilo que é importante para o teu recorte, para o teu tema. Fechou? Primeira frase traz esse conhecimento, esse repertório. Na segunda frase, vai ser um momento onde a gente vai precisar recuperar o repertório temático e colocar ele frente ao nosso tema, né? Então, qual é a relação deste repertório com o nosso tema? Esse repertório, ele se aproxima, ele converge do tema, que é um problema social? Ou será que esse repertório ele diverge? Ele apresenta uma perspectiva que é diferente do que acontece no Brasil? Então, você vai ter que pensar, o movimento do repertório temático em relação ao teu tema é de aproximação ou é de distanciamento? Você vai deixar isso muito claro na segunda frase. A tua terceira frase é onde você vai apresentar os teus spoilers dos teus argumentos. Então você vai dizer que, olha, esse tema tal, ele é problemático, ou ele é fomentado, ele é agravado, ele tem como consequência tal e tal coisa. É bem importante que nessa terceira frase você deixe explícita que é uma relação de dois elementos, tal e tal. Nananã e tal coisa. Por quê? Porque aí você deixa muito evidente para o teu corretor que são dois argumentos que serão desenvolvidos ao longo do teu texto. Fica mais fácil da gente entender e da gente identificar um projeto de texto, que é o que precisa, né? A competência 3 vai analisar justamente isso. Então você tem que olhar com bastante carinho e fazer essa terceira frase de uma maneira que deixe claro quais são ou quais serão os dois argumentos desenvolvidos no seu texto. E a quarta frase, que aí já é mais opcional, depende do espaço que você ocupou nesse teu primeiro parágrafo, né?
Mas a quarta frase vai ser aquela frase em que você vai apresentar necessidades de medidas para combater tal tema. Lembra que se todo tema é um problema, até coloquei do ladinho aqui, ó, tema e problema, se cada tema é um problema, então quer dizer que você pode fazer essa última frase deixando claro que é preciso que se tomem medidas para combater ou para mitigar tal questão. Então esse é o esqueleto. O que a gente vai fazer agora? Eu vou passar para o próximo quadro em que eu vou montar uma estrutura de introdução com vocês. E a gente vai analisar, a gente vai estudar. Ó, isso dá certo, isso não, isso é legal, isso não. Fechou? Então, vamos pro próximo. Pronto. Agora, com um exemplo de uma introdução no quadro para a gente fazer a análise. Primeira coisa que a gente vai fazer na nossa análise é contar quantas frases tem. Eu coloquei como um exemplo temático o seguinte, ó. Caminhos para combater o preconceito linguístico no Brasil. Repara que nesse tema já tem clara a palavra caminhos, que seria uma espécie de solução, digamos. Então é interessante que quando o tema traga caminhos ou formas para combater alguma coisa, quando ele já deixa claro no tema a necessidade de uma proposta de intervenção, coloca aquela quarta frase, fala da necessidade de medidas, tá? Bom, vamos ver. Na minha introdução, quantas frases tem? Eu tenho aqui a primeira frase, depois, segunda frase, depois, terceira frase e, por último, quarta frase. Então, nós temos 4 frases nesse exemplo. A primeira frase eu tinha dito para vocês que é o momento que a gente vai trazer o nosso repertório temático. Então, por exemplo, sobre preconceito linguístico. Que filme será que mostra alguém sofrendo preconceito linguístico pela forma com que fala ou que escreve? Ou que série, que livro, que música, que história em quadrinho? No caso aqui, eu fiz o recorte do Chico Bento. Só que veja, eu não vou ficar contando que o Chico Bento é um dos principais personagens, que ele namora a Rosinha, que ele briga com fulano, que ele é amigo de cicrano. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um recorte mais específico para o meu tema. Então, olha como ficou a minha primeira frase. Maurício de Souza, importante cartunista brasileiro, criou em uma de suas obras, que eu não preciso ficar obrigada a citar um gibi específico, não, em uma de suas obras, a personagem Chico Bento. Sim, a palavra personagem é feminina. Conhecido por sofrer constantemente preconceitos por conta da sua fala e escrita fora da norma padrão. Nessa frase tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro, toda vez que você menciona alguém, seja no repertório temático ou no repertório legitimado de desenvolvimento, é interessante que você explique quem é essa pessoa. É importante quem? É um importante filósofo, sociólogo, historiador, aqui no caso, um importante cartunista brasileiro. Essa oração aqui, ela fica como um aposto explicando quem é Maurício de Souza. Isso traz mais consistência para aquilo que eu estou falando, é bem interessante. Criou em uma de suas obras, quando eu não lembro que obra que é específica, eu posso usar esse recurso, não tem problema algum. Em uma de suas obras, a personagem Chico Bento. Lembra que a palavra personagem é uma palavra feminina, mesmo que Chico Bento seja um nome masculino. Daí, nesse caso, quando eu vou fazer a retomada aqui, ó, conhecido por, eu podia ter posto conhecido e estava certo. Eu podia concordar tanto com a expressão personagem, quanto eu podia concordar com Chico Bento, tá? Nos dois dava boa. Conhecido por sofrer constantemente preconceitos por conta de sua fala escrita fora da norma padrão. Olha o meu recorte. Eu não falei que ele gosta de pescar, eu não falei de quem ele é amigo, eu não falei de quem ele é namorado, eu não falei qual é a vida dele, eu já fui direto. Ó, o Chico Bento é uma das personagens que sofre constantemente preconceito pela fala e pela escrita. Tinha 1000 coisas para falar do Chico, eu escolhi isso, por quê? Porque o meu tema é preconceito linguístico. Quando eu falei para vocês pensarem num repertório que seja mais afunilado ali, ó, apresenta o repertório já relacionado com o tema, é nesse sentido. Faz sentido? Aí a segunda frase eu tenho que retomar o Chico Bento,
e apresentar o meu tema, que é preconceito linguístico, me posicionando, dizendo que é um problema, que o preconceito linguístico não é uma coisa boa. Ficou mais ou menos assim, ó. Esse tipo de preconceito, de constrangimento, e aí eu queria chamar a atenção de vocês que a gente tem que fazer uma costura entre todas as frases e parágrafos de um texto. Então, eu nunca posso começar sem, de alguma maneira, retomar o que foi dito anteriormente. Essa retomada pode ser por um pronome, pode ser por uma conjunção, mas ela precisa acontecer, tá? Nesse caso aqui, eu usei o pronome de retomada, esse. Qual que é esse tipo de constrangimento? O preconceito que ele sofre. Ó, aqui, ó, movimento de retomada. Por que todas as frases precisam retomar e avançar, retomar e avançar, retomar e avançar? Porque está na gênese do próprio texto. A palavra texto deriva da expressão tecido. Olha o que é o tecido, ó. Um monte de linha entrelaçadas que você puxa, puxa, puxa e elas não soltam. Isso é um bom texto, né? Então as tuas frases precisam ficar bem organizadas, bem conectadas. Então eu usei aqui no caso esse. Esse tipo de constrangimento, para eu não repetir a palavra preconceito, né? Constrangimento, apresentado no cartoon. Olha aqui a minha retomada, ó. Voltei, apresentado no cartoon. Converge, olha aqui, ó, movimento. Converge, podia ser diverge. Nesse caso é converge com a realidade nacional atual. Uma vez que muitos brasileiros, mais uma retomada, assim como Chico, sofrem preconceito linguístico. E aqui, ó, apresentei o tema. Preconceito linguístico. O tema tá aqui. Por conta de suas variações dialetais, porque eu não queria repetir fala escrita fora da norma culta. Não, então, variações dialetais, o que se configura como um grave problema social. Tema e a minha tese, ó, meu posicionamento, que é um grave problema. Então, olha como que eu fui costurando. Então, ó, é isso que é apresentado pela personagem, se assemelha, converge, se aproxima da realidade de milhões de brasileiros que também sofrem intolerâncias, preconceitos, devido às suas variações dialetais. Se eu tivesse pego um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Se eu tivesse pego um exemplo de um personagem que fala fora da norma padrão e que não sofre preconceito nenhum, eu diria assim: no entanto, a realidade de fulano diverge ou se distancia do contexto brasileiro atual, uma vez que muitos brasileiros, ao não dominarem a norma padrão, são vítimas de preconceito linguístico. Percebe o meu movimento? Aproxima ou afasta. E eu tenho que deixar isso muito claro na minha segunda frase, onde eu já vou apresentar o tema e a tese também. Fechou? Na terceira frase vai ser o momento onde eu vou contar quais serão os meus argumentos. De novo, retomando o que foi dito anteriormente. A minha retomada nesse caso foi com a expressão tal. Outro pronome. Tal entrave. Esse entrave, então, ó. Tal entrave. Entrave é um sinônimo de problema, né? Então, para eu não repetir, trouxe aqui um sinônimo. Por sua vez, olha lá, estou colocando uma explicação, né? Por conta disso, por sua vez, potencializa. E aí o meu primeiro argumento, olha aqui, ó. Potencializa a marginalização de certos grupos culturais. Esse é o meu argumento 1, tá? Esse é o meu argumento número 1. Potencializa a marginalização de certos grupos culturais. Então eu sei que no segundo parágrafo, a ideia que vai estar contida lá vai ser justamente essa, de marginalização de certos grupos culturais. E olha o que eu falei aqui para vocês que é super, super importante. Olha aqui, ó. Conexão, tal coisa e tal coisa. Então coloca ali, ó, que são 2 elementos, tá? Cuidado para não fazer uma frase que fique com 3, 4 elementos, porque daí você vai perder nota. Porque daí o corretor vai lá e vai dizer, mas qual que é o argumento disso aqui? Deixa claro, tal e tal. Fechou. Então, ó, tal entrave, por sua vez, potencializa a marginalização de certos grupos culturais e
agrava a exclusão de indivíduos que não dominam variedades com maior prestígio social. E isso aqui vai ser o meu argumento número 2. Em nível coletivo, o argumento 1 em nível coletivo e o argumento número 2 em nível mais individual, a exclusão de certos indivíduos. Então, olha só como você tem 2 eixos muito claros na terceira frase. É isso que vocês vão ter que pegar e fazer. E aí a quarta frase, aquela opcional, né? Mas que como fala caminhos, eu preferi colocar. Dessa forma, ó, aqui eu já fiz uma conexão com conjunção. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de medidas. Coloquei no plural porque colocou caminhos no plural também. Então, medidas capazes de mitigar, de minimizar o preconceito linguístico no Brasil. Puxa, mas eu repeti preconceito linguístico 2 vezes quando apresentei o tema e aqui embaixo. Veja, não tá na mesma frase, não tá sequenciado um logo depois do outro, né? Tem uma frase no meio. Não tem problema, tá discreto, tá bem colocado. Você mostrou pro corretor que, olha, eu consegui trocar preconceito linguístico por intolerância ou constrangimento em relação a variações dialetais, né? Então, sem problema algum, tá? Não precisa ficar sofrendo, isso não é um ponto de sofrimento. Eu queria que vocês olhassem, então, para o conteúdo de cada uma das frases e para a forma como essas frases estão conectadas. Basicamente, vocês podem pegar esse modelo de introdução e criar em cima, né? Isso aqui é um esqueleto. Na primeira frase vai depender do que você vai apresentar. Depois, o personagem ou o contexto apresentado na série converge da realidade brasileira atual, diverge da realidade brasileira atual, porque tal entrave, por sua vez, é potencializado por não sei o que e não sei o que, e dessa forma são necessárias medidas. Isso é um esqueleto, né? E você vai recheando. Você pode mexer à vontade aqui e recheando de acordo com o que foi pedido na sua prova. Fez sentido essa introdução, pessoas? Bom, eu espero que tenha sido bastante válido isso que eu apresentei para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários, escreve aí. Não entendi tal coisa, e se eu posso, né? Enfim, quiser fazer alguma pergunta em relação a isso, fiquem à vontade para me perguntar nos comentários, a gente conversa sem problemas. Se você gostou dessa aula, não esquece curtir, se inscrever, compartilhar, acompanha nas outras redes sociais aí que tem conteúdo toda semana para vocês. Certo, pessoas? Espero que vocês tenham gostado, ó. Um beijo e tchauzinho!